meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 7º ano, aula de número 52. Eu sou a professora Flaviane e não deixem então de ter em mãos os seus materiais. Como eu sempre peço, sempre reforço aqui para vocês, né? Caderno, caneta, lápis, borracha, tudo que vocês utilizam na sala de aula, nas suas aulas presenciais, tenham agora também, porque é importante essas anotações que vocês vão fazendo ao longo da aula, elas vão auxiliá-los a responder as atividades e a estar fixando o conteúdo, a sentar, a estudar. Então, não deixem de ter em mãos os materiais, ok? Então, hoje a gente vai dar continuidade, né, à nossa temática ali em relação aos elementos naturais da paisagem, né, que vão compor, então, questões que a gente vai continuar vendo à frente ali. Então, o nosso objetivo hoje é caracterizar as dinâmicas dos componentes físico-naturais, né, dentro do território nacional, com a distribuição, né, e biodiversidade da vegetação. Hoje a gente vai conversar então sobre a questão vegetação em relação a esses elementos. Já vimos o clima, a hidrografia, né, agora vamos ver a vegetação então. Então vamos lá para a gente dar uma olhadinha. Vou voltar só aqui um pouquinho. Aqui, agora sim. Então, né, em relação a isso, como a gente já viu, relevo, hidrografia, clima, né, foram aspectos que nós já vimos. Hoje vamos ver as vegetações, né? Isso nos ajuda, então, a compreender como esses elementos, eles influenciam tanto no nosso modo de vida, como as questões, então, de desenvolvimento, né, das atividades econômicas também. Já vimos alguma coisa ou outra nas aulas passadas relacionados aos outros elementos, né, a importância que eles têm em relação a esses tópicos. E nas aulas à frente agora a gente vai ver então em relação a biomas e domínios morfoclimáticos que envolvem esses aspectos aqui. Então, para a gente finalizar, né, esses aspectos, então hoje vai ser em relação às vegetações. Lembrando, né, que vocês estão relembrando, isso é uma coisa que vocês já viram, né, no ano passado, então eu vou reforçar aqui, relembrando esses aspectos para que vocês possam compreender os futuros conteúdos. Então, a vegetação do Brasil, ela é dividida basicamente nestas aqui, ó. Então, a vegetação costeira, o Pantanal, a Caatinga, o Cerrado, os Pampas, a floresta de araucária ou mata de araucárias, a mata dos cocais, mata atlântica e a floresta amazônica. É a divisão, então, da vegetação brasileira. Vamos ver aqui. Então, vamos ver exatamente cada uma delas agora, ok? Vamos lá. Floresta amazônica, vamos começar por ela, então. É uma vegetação, então, dentro do domínio ali da floresta amazônica. Ela se desenvolve, né, em regiões de clima equatorial, então é uma região quente e úmida. Então aqui a gente já faz a relação com o clima. Então o tipo de mata que nós temos que compõe a floresta amazônica, ela se desenvolve nesse tipo de clima. E por isso, né, devido a essa localização ali em relação ao clima também, né, a predominância desse tipo de clima, a floresta amazônica ela pode ser classificada então como um tipo de floresta equatorial, devido à influência, então, do clima equatorial. A vegetação amazônica, ela é densa, né? Então, as árvores são bem unidas, próximas umas das outras, então, a densidade, né, a quantidade de árvores ali é alta, e elas se apresentam, então, como árvores de grande porte, né, e com variações. A gente tem, então, florestas fluviais alagadas, ou matas de inundação, né, que a gente vai ter então a mata de igapó, que ela é permanentemente alagada, e a mata de várzea, que ela é alagada em alguns períodos. E tem também as campinas, que são as florestas de terra firme. Então a gente vai ter a influência da água em algumas partes, né, em relação ao tipo de floresta, ou então já de terra firme, que daí a gente não tem essa presença da água. Tá? Então, a presença da água ela se divide em matas que são sempre alagadas, estão permanentemente alagadas, e matas que estão periodicamente, durante alguns períodos, sofrem essa inundação, ok? E isso se deve à presença climática, então, do clima equatorial na região, que faz com que a chuva ela ocorra com frequência.
Então, aqui, com uma área total, né, de mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, a Amazônia está localizada na região norte do país, além de abranger outros países, tá? Então, a floresta amazônica, ela não se restringe apenas ao território brasileiro. Se expande, então, para os nossos países vizinhos aqui, ao qual, então, nós chamamos de Amazônia Internacional. E dentro dos domínios brasileiros é a Amazônia Legal. Então, ela abrange outros países, né, da América do Sul, que são Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, a Guiana, Guiana Francesa, o Peru e o Suriname, que são os países aqui ao entorno. No Brasil, então, como eu comentei, a Amazônia ela fica conhecida como Amazônia Legal e nos outros países a Amazônia Internacional. A enorme biodiversidade da floresta, então, a quantidade de vida que existe, tanto animal quanto vegetal, ali no local, torna possível a oferta de alimentos com grande potencial econômico. A exemplo, então, aqui do açaí, babaçu, cupuaçu, castanha, que são alimentos que a gente consegue retirar, né, extrair da floresta, além de remédios e matérias-primas para a criação de produtos. Então, aqui dentro da floresta a gente tem essa questão econômica envolvida, né? Ela pode fornecer matérias-primas para bases, então, medicinais, né? Criação de produtos em geral. Muitas famílias e comunidades ribeirinhas, que são aquelas que vivem, né, às margens dos rios ali, ou grupos indígenas, né, grupos quilombolas ali, são comunidades tradicionais. A gente já viu sobre as comunidades tradicionais. Então, esses povos que vivem ali sob o domínio da mata ali da Amazônia, eles dependem dos recursos da floresta, como alimento, né, para ervas medicinais, para usos medicinais e para sua sobrevivência no geral. Então, são principalmente, né, essas comunidades que se utilizam economicamente da floresta amazônica. Aí a gente passa então para Mata Atlântica. A Mata Atlântica também é uma vegetação densa e com grande diversidade de espécies endêmicas. O que é uma espécie endêmica? Sempre que a gente comentar aqui, que eu falar com vocês em relação a espécies endêmicas, são espécies que se desenvolvem exclusivamente naquela região, tá? Não é possível encontrá-la em outro domínio, em outro local. É uma espécie exclusiva de determinada região. E aqui na Mata Atlântica a gente tem, né, uma grande quantidade, uma grande diversidade de espécies que são assim. A gente consegue encontrar apenas na região da Mata Atlântica. A Mata Atlântica ela também é chamada então de floresta tropical ou floresta atlântica, justamente porque ela margeia toda a nossa costa, todo o nosso litoral atlântico aqui. Ela é uma floresta tropical, então que no passado ela recobria extensa parte, né, da faixa litorânea do Brasil. Ela se estendia então desde o Nordeste até o sul do país e avançava para estados aqui para o interior ainda. Então era uma vegetação nativa, típica brasileira, que ela avançava aqui bastante para o interior e recobria todo o nosso litoral. Hoje já não é mais dessa forma. É apenas alguns estados, alguns locais que têm ainda a ocorrência dessa mata e ainda existe a ocorrência porque ela é preservada nos locais em que ela acontece, ok? Então aqui é com a predominância do clima tropical úmido, que é um clima quente e úmido. Então aqui mais uma vez a influência do clima sobre o tipo de vegetação que a gente vai ter. Ela é muito influenciada pela umidade que vem do oceano, justamente pela sua proximidade, então, do Oceano Atlântico ali. Então, lembrem quando nós vimos ali na aula do clima, que falava, né, das massas de ar. Então, aqui a floresta atlântica, ela é influenciada por essa massa de ar, então, atlântica que vem, que influencia, né, justamente esse clima tropical. Ela pode apresentar microclimas, né, como ela recobre, né, uma extensa faixa do nosso país, todo o nosso litoral. E nós vimos, né, nas aulas passadas ali em relação ao clima, que o clima tropical, ele se diferencia, né, dependendo do local em que ele acontece, tem algumas variações. Aqui acontece, então, com a Mata Atlântica também. Então, a gente vai ter o clima tropical de altitude e o tropical úmido acontecendo em alguns locais. Na medida, então,
que, né, o território ele tem a influência do relevo ali formado por planaltos e serras, então existe essa variação climática também, ok? Então, pelo fato de ocorrer em áreas litorâneas, que concentram cerca de 70% da população, então, como a gente já viu também em aulas anteriores, em relação à ocupação do território, né, a maioria das pessoas dentro do nosso país habita a faixa litorânea. Então, por isso, né, por concentrar, né, uma grande quantidade da população no litoral, a Mata Atlântica, que recobre essa faixa litorânea, ela foi quase que totalmente devastada e deu lugar, então, a questões de agricultura, expansão urbana. Então, essa mata original ela foi sendo retirada por questões, né, econômicas e de desenvolvimento, e hoje restam cerca de 7 a 8,5% ali, né, uma média, então, dessa mata original. E dessa fração, a maior parte está restrita a áreas de preservação ambiental, tá? Onde o turismo aí vai despontar, então, como uma alternativa capaz de conciliar a conservação com o sustento das comunidades locais. Então, para que essa preservação aconteça, né, se utiliza, então, do turismo para angariar recursos, e comunidades tradicionais que vivem ali pela região cuidam, então, para que essa preservação ela aconteça. Daí a gente tem a Mata dos Pinhais. É uma floresta subtropical. Ela está localizada, então, nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, se concentra no sul do país, que são áreas que têm, então, um relevo mais elevado e o clima subtropical. Então, invernos frios e verões quentes. Mais uma vez, a influência do clima sobre o tipo de vegetação que a gente vai ter. A Mata dos Pinhais ela foi bastante devastada ao longo do tempo, principalmente pela exploração, então, da madeira que ela pode ofertar. Restando, então, hoje cerca de 3% da vegetação original que um dia já recobriu esses estados sulinos aqui. No Paraná, cerca de metade do estado era recoberto por esse tipo de vegetação, né? E hoje em dia, não mais. Então, a Mata dos Pinhais ela é composta de uma variedade restrita de espécies vegetais, né, que estão ligadas ali, então, ao tipo climático que a região apresenta, e a predominância, então, é da araucária, o pinheiro do Paraná. Elas podem ter dezenas de metros de altura e são caracterizadas pelas folhas em formato de agulha, né? Todo mundo aqui conhece a araucária, que traz o pinhão pra gente, né? Troncos largos e pela pinha, que dá o pinhão. Essa floresta também é conhecida como mata de araucária. Então, Mata dos Pinhais ou Mata de Araucárias é sinônimo, porque se refere, então, à mesma região, né, em relação à vegetação. O pinheiro, né, ali a araucária, ela é símbolo, até inclusive da nossa bandeira aqui de São Bento do Sul. A gente tem uma araucária presente na nossa bandeira. Então, é uma mata típica aqui, né, do sul do país, e ela se apresenta, então, nesses símbolos regionais. Aqui, ó. Depois a gente tem a Mata dos Cocais, que é uma vegetação de transição, tá, entre Cerrado e Caatinga e a floresta amazônica. Aqui a gente vai ver melhor sobre isso ainda mais para frente ali. Por ser, então, essa vegetação de transição, ela surge em dois tipos de clima, que ela tá ali no meio, né, de outros tipos mais predominantes, tá? Então, ela recebe influência ali do clima equatorial úmido e do semiárido. Ela apresenta altas temperaturas e é constituída por invernos secos e verões chuvosos. Então, é uma vegetação que recebe tanto a influência de outros climas ali ao entorno, quanto, né, do relevo e de outras vegetações ali também. Ela é encontrada, né, nos estados das regiões norte e nordeste do Brasil, na sub-região denominada Meio Norte, que compreende Maranhão, Tocantins e Piauí, né, que é essa região que está localizada aqui. É caracterizada pela presença de árvores de grande e médio porte e do céu aberto. O que isso significa? É mais esparso, a gente consegue avistar o céu, né, vendo ali debaixo das árvores, então elas são mais abertas.
Diferente do que nós vimos lá nas matas anteriores, né, ó, vamos voltar só. Aqui na Amazônia, ó, Amazônia, ou então a Mata Atlântica, ó, que é fechada, uma mata bem fechada, densa. Então aqui, essa Mata dos Cocais já não é assim. Ela é marcada na paisagem, então, por palmeiras, como carnaúbas, buritis e babaçus. Então, a característica dela é essas palmeiras de dossel aberto. Então, para essa aula seria isso. Pessoal, na próxima a gente vai continuar conversando, né? Faltam alguns tipos de vegetação para a gente encerrar aqui o assunto. Não deixe, então, de fazer as suas atividades e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!